Então eu vou chamar aqui já o Luiz Antônio Zappellini, que vai falar sobre marketing, sobre como construir uma presença no digital sem investir R$1. Um tema forte. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Estão cansados já ou ainda não? Diz aí. Tem umas carinhas aí meio para baixo já. Pessoal, é uma honra estar aqui hoje, compartilhar com vocês um pouquinho sobre marketing, né? Que tem sido a minha vivência nos últimos 4, 5 anos, assim, de uma forma mais a fio. E, principalmente, quando eu recebi esse convite, o que eu posso levar para os gestores de LPIs, que eles vão poder aplicar já na segunda-feira de uma forma muito prática. Então, como eu sei que a minha amiga, a colega Sabrina falou que as LPIs elas passam por grandes dificuldades, grandes desafios, e o financeiro não deve deixar de lado. Então, cara, vou pensar em algo que eles possam colocar na prática, sem que eles precisam investir pesado para que isso aconteça. Então, de uma forma bem breve, como construir uma presença no digital sem gastar R$1. Então, aqui, quero me apresentar. Meu nome é Luiz Antônio Zappellini. Sou o CEO da Spot One Marketing, uma agência de marketing focada em tráfego pago. Certo? Porém, hoje eu não vou falar de tráfego pago. Mas eu vou colocar para vocês 2 aplicações práticas para que vocês possam fazer a gestão e aumentar a presença digital dos seus residenciais. Ok? Então, de uma forma muito didática aqui, bem até desafiadora, eu queria apresentar para vocês um pouquinho em 3, 4 marcos aqui da internet como um todo. Porque a internet ela surgiu no finalzinho da década de 60 para um uso interno de empresas. Perfeito? Porém, em 1998, há 25 anos atrás apenas, surgiu acho que uma ferramenta que talvez alguns de vocês conheçam aí, o Google. Alguém usa Google aqui diariamente? Fazem uso como usuário, como pesquisa, ou fazem colocando informações nele? Né? Então, em 2004, começa a surgir ali as redes sociais, até um pouco antes teve o Orkut. Alguém quer entregar a sua idade do Orkut aqui? Tá, passa para lá. Em 2004 começamos, então o Facebook veio como um concorrente muito forte, acabou desbancando realmente o Orkut, se posicionou como uma rede social. Em 2010 cria-se o Instagram, ele é comprado pelo Facebook em 2012. Então, de uma forma muito prática, se nos últimos 25 anos, vamos pegar quando o Google começou a surgir, né? Nos últimos 25 anos tivemos essa evolução gigantesca, né? Esse aprimoramento de tecnologia, online principalmente, como a Gerifácil é uma ferramenta online. Então, tu imagina daqui 20 anos, daqui 45 anos, onde é que tudo isso vai parar e onde é que o meu residencial vai estar se eu deixar isso de lado como uma não prioridade. Porque a presença digital, pessoal, ela é um empilhamento de informações, tá? Eu não quero que vocês pensem que o que eu vou passar aqui é uma receita de bolo que vocês vão aplicar na segunda-feira e na terça teu telefone vai começar a tocar, tu não tem mais quarto, não tem mais onde botar hóspede, ele vai começar a aumentar valor e tudo vai acontecer. Não, não é isso. Mas é uma situação em que a presença digital ela precisa ser tratada como um somatório de várias ações. Beleza? Então, a presença digital nada mais é do que eu me posicionar dentro do mundo digital. Porém, existem inúmeras formas da gente fazer isso. Perfeito? Só que vocês vão entender durante toda a minha palavra que o que eu quero passar para vocês é como se fosse pensar num funil. A gente vai afunilando para ir entendendo um dos tópicos. Apenas um dos tópicos que eu vou trabalhar com vocês hoje. Para que vocês consigam marcar e fazer uma presença digital sem investir R$1. Esse é o objetivo dessa tarde. Talvez vocês já estejam cansados, já ouviram bastante coisa, mas nós estamos chegando só na metade. Depois vai ter mais 2 palestras ainda. E se vocês conseguirem entender alguns tópicos de cada palestra, eu tenho certeza que vocês vão aplicar na segunda-feira e os resultados vão acontecerem de uma forma diferente no final desse ano, no início do ano que vem e sucessivamente. Então, indo para frente, partindo do princípio que a presença digital ela é um aglomerado de informações, eu quero trabalhar com vocês em cima de 2 possibilidades, tráfego pago e tráfego orgânico. Mas o que é tráfego orgânico? Alguém sabe o que é tráfego? O pessoal sabe mais ou menos? Só para ambientar, então. Tráfego são as pessoas que vão vir até o meu negócio, ou eu investindo recursos, ou eu investindo tempo. Beleza?
O orgânico, ele nada mais é do que eu criar possibilidades para que as pessoas possam encontrar o meu residencial, minha ILPI, sem que eu invista crédito no Google, no Facebook, no LinkedIn, em outras ferramentas, para que as pessoas possam nos ver. Então, eu penso que o tráfego orgânico ele pode ser construído de várias maneiras. Sites, o site ele é uma ferramenta de tráfego orgânico. O blog, diferentemente do site, ele vai trazer conteúdo semanal, mensal, com informações relevantes, para que quando aquele usuário for fazer uma pesquisa, ele possa ser encontrado através daquela matéria que você colocou. A Gerifácil usa isso hoje no blog deles. E-mail marketing é uma ferramenta de tráfego orgânico. Então, se você tem uma listagem, se você tem um banco de dados com e-mails de cadastros, você pode gerar conteúdo para essas pessoas. Perfil de empresas no Google. Aqui, pessoal, não sei se alguém já ouviu falar sobre perfil de empresa no Google. Vocês sabem mais ou menos o que é? Eu vou passar rapidamente agora, porque depois vai ter um slide onde eu quero focar muito nisso, que é uma ferramenta 100% gratuita do Google. Você não precisa conhecer de designer para fazer um site. Você não precisa ter grandes conhecimentos de tecnologia para poder colocar isso em prática e, consequentemente, trazer resultado para vocês. O perfil de empresa do Google ele é uma ferramenta extraordinária para quem tem negócios locais. Perfeito? E também, claro, as redes sociais. Quem aqui, qual é o gestor que tem rede social e cuida de rede social da sua residência, do seu ILPI? Alguém aqui não tem Instagram hoje do residencial? Não faz nada? Todos fazem. Ótimo, isso é muito bom. O que a gente precisa entender? De que esse posicionamento é o que vai te colocar adiante dos concorrentes. Luiz, se eu entrar no teu Instagram agora, a publicação que tem lá, ela está dos últimos dias ou dos últimos meses? Você consegue manter ele atualizado ou você não consegue manter ele atualizado? As informações que tu coloca nele não são informações relevantes? Como é que está esse perfil? Por que eu digo isso? Porque da mesma forma que a gente usa o Instagram para buscar conhecimentos, as pessoas também têm o uso do Instagram, principalmente os familiares, até para entender onde é que estão os seus familiares, né? Então, indo para frente um pouquinho, o que eu vou precisar fazer primeiro para eu entender por onde é que eu começo com o tráfego orgânico? Eu quero deixar com vocês uma pergunta, uma pulga atrás da orelha mesmo, que vocês vão ter que responder, vocês como gestores de residenciais. Vocês precisam entender por onde é que eu devo começar para criar uma presença digital, sem investir R$1, com a seguinte questão. O meu residencial, ele está focado, mas numa necessidade que eu atendo do meu familiar, aquele paciente, ou eu tenho um residencial que ele é mais voltado para questões de desejo mesmo, né? De atividades mais ao ar livre, eu tenho um amplo espaço. Então, aqui, pessoal, eu preciso que vocês entendam duas coisas. As duas principais ferramentas que eu quero falar com vocês hoje, que são os dois principais pilares, Google e redes sociais, necessidade e desejo. O que eu quero dizer com isso? Alguém aqui faz uso diário do Google para pesquisar alguma coisa? Alguém aqui faz videochamada, está no dia a dia do Google? Quando tu vai no Google tomar a ação de... Não, eu preciso saber qual é, por exemplo, a escala Fugulin. Onde é que eu vou buscar essa informação? Por uma necessidade, eu vou lá, dou um Google e, consequentemente, eu consigo receber essa informação. Mas se eu quero que vocês aprendam uma coisa só essa tarde, é isso que eu vou falar agora. O que o Google faz no momento em que eu busco, dou o Enter? Ele vai fazer uma recomendação para vocês. Lembrem disso. Ele está, naquele momento, buscando todos os dados que tem dentro dele, todas as informações que nós colocamos ali dentro sobre o nosso residencial, por exemplo, e ele vai entregar para nós, como usuários, que eu acabei de pesquisar, a melhor opção. Não é verdade? Não tem como aparecer duas pessoas, duas empresas, no primeiro tópico. Ele vai fazer o quê? Ele nada mais é do que ele está indicando uma empresa, ou um residencial, para aquele familiar, por exemplo, que acabou de receber a notícia de que o pai teve um AVC, que está no hospital, e que tudo bem, não foi tão grave assim, mas daqui uma semana ele está de alta. Só que ele vai precisar de cuidados. Só que eu não tenho nenhum
conhecimento sobre isso. Eu não sei onde é que eu vou buscar esse profissional para cuidar do meu pai. Ele vai precisar ficar acamado ali 1 mês, 2 meses. Consequentemente, se eu for até o Gustavo, Sr. Gustavo, me diz aí 5 residenciais que eu quero conhecer, porque eu vou precisar colocar meu pai lá. Ele vai me dar uma recomendação, não é mesmo? Para ele me dar essa recomendação dos 5 residenciais, ele vai conhecer esses 5 residenciais ou ele não vai saber nada sobre eles? Ele vai ter que conhecer. E se tu partir desse princípio, tu vai entender que o Google faz a mesma coisa. O Google vai lá nas informações que a gente, como gestor, colocou do residencial, e a hora que o usuário pesquisa por um residencial para o pai, por exemplo, ele vai mostrar quem deu informação para ele ou quem não deu informação para ele. Então é muito importante a gente manter as informações dentro do site ou dentro do perfil de empresa do Google Meu Negócio atualizadas. Porque são elas que o Google vai usar como base para apresentar para o usuário a melhor opção. Então nada mais é do que estar recomendando. Beleza? Então quando eu tenho uma necessidade urgente de procurar por um residencial, eu dou um Google e o Google vai me mostrar as melhores opções. Lembrando que o Google ele vai priorizar sempre o usuário. Então, por isso que ele não vai mostrar ou não vai recomendar uma empresa que ele não tem confiança. Para ele ter confiança, ele tem que ter dados. Porém, quando a gente vai falar em desejo, como é que eu vou criar desejo nas pessoas? É através do Google ou eu tenho mais possibilidades de criar desejo no que está na tua mão? Através das redes sociais. Quem aqui tem rede social? Todo mundo tem rede social? Então, todo mundo aqui pode ser impactado todos os dias por qualquer tipo de informação, certo? Então, quando eu preciso criar um desejo e mostrar algo para alguém que ainda não sabe que precisa, eu vou partir de um princípio de que eu preciso estar dentro das redes sociais. Por quê? Dentro do mundo dos residenciais, existem algumas coisas, algumas sugestões que vocês podem aplicar dentro das redes sociais. Ah, Luiz, mas ninguém tem um desejo de morar no residencial. Talvez tenha. Talvez essa pessoa não sabe que ela, dentro do residencial, ela vai ter acompanhamento médico, nutricional, enfermeiro, atividade diárias. Então, dentro do residencial, tem muitas informações que vocês podem usá-la para colocar como atrair desejo e gerar desejo nas pessoas. Porque talvez meu pai e minha mãe são vivos, os dois vivem totalmente independentes. Caso um dos dois venha a falhar, será que o outro vai conseguir viver sozinho muito tempo? Talvez vai viver e vai incomodar os 4 filhos. Ou não vai incomodar e ele vai ver a possibilidade de ir para um residencial geriátrico, porque ele não larga o Facebook. O pessoal mais antigo é do Facebook. Não larga o Facebook, ele vai ver que lá dentro vai ter outras pessoas, outros idosos, que tenham o mesmo problemas que ele e que ele vai se encontrar ali dentro. Então as redes sociais elas podem criar sim um desejo para essas pessoas. Perfeito? Até aqui está todo mundo entendendo? Estão conseguindo acompanhar? Então, de uma forma bem breve, bem rápida, do que nós vamos falar aqui. Falamos um pouquinho da história, presença digital, o que é presença digital. Pago e orgânico, entendemos que o pago é o que a gente vai realmente colocar crédito. Nós vamos focar aqui apenas no orgânico. Trouxe para vocês duas diferenças, necessidade e desejo. De forma bem prática, Google e Instagram. Necessidade Google e desejo Instagram. Então agora eu quero trabalhar com vocês em cima de uma parte de aplicação, a parte prática mesmo. Pessoal, são só mais 2 slides aqui. Só que eu vou discorrer agora com vocês, como eu falei bem no início, como é que vocês podem aplicar o título da palestra. Então, como construir uma presença no digital sem investir R$1. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo de necessidade e desejo. Por que eu coloquei a pergunta? Por qual começar primeiro? Na verdade, alguém tem a resposta? Eu tenho a resposta, são os dois. Vocês não podem deixar um ou o outro desamparado. Se agora eu pegar o meu celular aqui e buscar residencial geriátrico para aposentados, para idosos acima de 70 anos acamados. A gente chama isso de busca de cauda longa. Então, busca fundo de funil. O que isso quer dizer? Quanto mais específico eu for na busca, maior é a minha necessidade.
de contratação. Então, se eu buscar residencial geriátrico, eu tenho uma necessidade. Agora, se eu busco residencial geriátrico para idosos acima de 70 anos, acamados, eu tenho uma necessidade muito maior. Então, quando a gente começa a entender que as ferramentas estão ligadas ao que nós, usuários, precisamos, e não nós como donos de gestores de negócio, a gente começa a entender o jogo da presença digital e começa a ser mais assertivo naquilo que a gente sobe nos nossos portais, nos nossos sites, nas nossas redes sociais. Então, se o Google prioriza o usuário, na busca, que depois eu vou mostrar, o Instagram não é diferente. Alguém sabe aqui qual é a principal métrica? Talvez o pessoal que esteja em casa, no YouTube, se puder colocar também. Qual que é a principal métrica que o Instagram entende para melhorar o algoritmo, melhorar as respostas, os resultados? Que acho que todo mundo aqui tem. Luiz, eu faço um post e dá 3 curtidas. Meu pai, minha tia e meu irmão. Não é verdade? Eu faço um post e dá 1 comentário, da minha esposa. Eu faço um post e só meu irmão salva. Não é verdade? Então, como é que o algoritmo, né, o famoso algoritmo das redes sociais, ele entende o jogo para que a gente possa entregar mais vezes e mais pessoas com aquela mesma publicação? A principal métrica, talvez alguém não saiba, todos não saibam, ou alguns sabem, é tempo de tela, pessoal. Não é curtida, não é comentário, não é nada disso. É o tempo de tela que eu fico no celular. Ele quer que eu fique vidrado, olhando para aquela tela. Quanto mais eu consumir, mais importante é para ele. Ele me tem ali dentro. Então, se eu consigo entender de que o Instagram, o algoritmo, prioriza o tempo que eu fico visualizando as informações, logo, eu preciso entregar algo que a pessoa que está do outro lado possa consumir por mais tempo. Beleza? Alguém aqui sabe quais são os formatos que tem dentro das redes sociais, do Instagram principalmente? Feed, Stories e Reels. São 3 formatos e são 3 públicos diferentes dentro da mesma rede social. Quem aqui é fã de ficar lá nos Stories e só passando para o lado? Quem aqui vai direto na aba Reels e fica só consumindo vídeo? E quem aqui que vai no feed e fica só arrastando o que vier é lucro? Vou consumir o que tiver ali, o que o algoritmo quiser que eu veja, eu vou olhar. Então são 3 perfis diferentes. Porém, todos eles buscam o mesmo objetivo, têm o mesmo objetivo, tempo de tela. Quantos de vocês aqui cansaram de ver stories, 1, 2, quando vê lá em cima tem uma tripa de stories, já pula. Não quero mais ver, não é verdade? Agora, quantos aqui já viram um texto nos stories escrito em fonte bem pequenininha, com fundo preto, e, cara, me chamou a atenção, vou ter que segurar o dedo, botar o dedo na tela porque é muito rápido e não vai dar tempo de ler tudo. Por que eles fizeram isso? Por que aquela pessoa que postou esse texto, um texto, sem nada, sem nenhuma imagem, só com talvez 2, 3 cores, ele escreveu bastante texto e tu teve que segurar o dedo na tela, pelo tempo de tela. No momento em que eu seguro a tela para que ela não vá para o próximo Stories, o que a ferramenta entende? Opa, é interessante para o Luiz. Vou entregar para o Gustavo também, esse conteúdo. Vou entregar para a Cíntia também, vou entregar para o Guilherme também. O algoritmo começa a entender que tem mais pessoas interessadas por aquele conteúdo e, consequentemente, vai levando para mais pessoas. Está fazendo sentido, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? A gente passou bem rápido por tráfego, o que é presença digital, tráfego orgânico nós vamos entrar, e focar em 2 ferramentas que vocês conseguem aplicar na segunda-feira. Eu não quis me ater aqui a muito a conceito, porque justamente como a gente tem um tempo mais restrito, e vocês precisam sair daqui com um conhecimento palpável, algo aplicável. Então, se vocês pensarem na segunda-feira, Luiz, ótimo, o que eu entendi que eu preciso gerar mais tempo de tela do meu usuário para que ele consuma mais informação no residencial? Ótimo. E agora, o que eu vou botar de conteúdo, Luiz? Porque a gente quebra a cabeça pensando em conteúdo. Eu boto conteúdo e ninguém interage, ninguém engaja. Pessoal, o conteúdo
e a presença digital, ela não pode ser pensada como se fosse uma linha reta. Eu vou colocar aqui um conteúdo, todo mundo vai gostar, todo mundo vai curtir e está acabado, meus problemas estão resolvidos. Muito pelo contrário. O marketing digital, ele é teste. Infelizmente, ele é teste. O que serve para mim, talvez não serve para o Gustavo. O que vai funcionar para um residencial geriátrico em Santa Catarina, talvez não vai funcionar para São Paulo. Vai ser um pouco diferente. Mas o conceito que eu quero que vocês entendam nessa tarde é justamente que o algoritmo, para qualquer tipo de negócio, ele vai priorizar tempo de tela. Então, se eu vou passar algo, uma informação, o que um residencial ele pode gerar de desejo para construir uma presença digital, ou até mesmo pensando em branding da marca, do residencial. Pessoal, provavelmente vocês fazem reformas, provavelmente vocês dão treinamento para a equipe, provavelmente vocês estão participando de um seminário, buscando conhecimento, num sábado à tarde, onde a sala está cheia, no YouTube tem pessoas acompanhando, dedicaram seu tempo para buscar conhecimento, isso gera conteúdo. Por quê? Se você está aqui e se você publica, os familiares dos hóspedes que estão com vocês, sob o cuidado de vocês, eles vão começar a ver vocês com outros olhos. Eu coloquei o meu pai aos cuidados de quem? De alguém que não mostra nada, que tem muita vergonha talvez de mostrar algo, ou de alguém que realmente abre as portas e mostra o dia a dia do residencial, mostra que está buscando conteúdo e que está sempre atento a todas as mudanças. Perfeito? Então as redes sociais é uma ferramenta na mão de vocês totalmente gratuita. Luiz, eu não sei editar, eu não sei fazer design, eu não sou designer. Eu faço a gestão, eu sou engenheiro. Eu não sou designer. Como é que eu vou fazer então? Pessoal, infelizmente eu vou usar aquele jargão. O simples é muito mais importante do que o não feito. Fazer é muito mais importante do que o não fazer. Luiz, eu não tenho como priorizar no meu dia, corrido de agenda de 14 horas, 20 minutos para subir um post todo dia. Então faça um desafio. Coloque no teu papelzinho aí e escreva assim, ó, durante essa semana eu vou fazer uma publicação. Até o final do ano, nas próximas semanas, 9, 10 semanas, eu vou publicar um post por semana. Luiz, eu tenho post, tenho reels e tenho stories. Onde é que eu faço? Faz um deles. Só faz um deles. Beleza? Ah, mas não vai ter nenhuma curtida. Realmente não vai. Sou obrigado a te dizer, não vai. Mas é só a constância que vai te permitir, daqui 6 meses, daqui 1 ano, chegar aonde vocês tanto desejam. Por quê? Eu até vou fazer um parênteses aqui bem grande, tá, pessoal? Tem um tempinho ainda. Existem 3 formas da gente aumentar faturamento, caixa de uma empresa. Totalmente fora da palestra. Ou eu vendo para mais pessoas, porém eu acho que não deve ser tão fácil construir mais 20 quartos assim, da noite para o dia. Não deve ser fácil, né? Mais 20 hospedagens. Então, aumentar o número de hóspedes não deve ser tão simples. Ou eu posso agregar mais serviços para aquele hóspede. Além de alguns cuidados, eu posso trazer um serviço de educação física, eu posso agregar naquele ticket algo a mais, para que ele me pague mais. Ou, simplesmente, eu posso, na minha mensalidade, em vez de cobrar R$1.000, R$2.000, eu posso cobrar, como tem casas que cobram, residenciais, 10, 15, 20 mil reais por mês. Por que esses residenciais cobram 15, 20 mil reais por mês? O que fizeram eles terem autoridade suficiente para cobrar isso? É a presença digital. É muito mais fácil nos dias de hoje você impactar aí 1.000, 2.000, 3.000 pessoas num único dia com um simples post do que antigamente, cara. Como é que faria antigamente? Jornal, revista, trazer televisão, propaganda na televisão. É muito mais simples. Hoje está muito mais fácil, pessoal. Muito mais fácil de criar presença. Principalmente, claro, no digital. Está todo mundo com o celular na mão. Beleza? Então, as redes sociais, elas são a ferramenta mais indicada para o dia a dia de vocês conseguirem performar nessa presença digital. E o perfil de empresas no Google. Alguém aqui já tinha ouvido falar disso? Só um? Talvez no YouTube, talvez uns 2 ali vão levantar, 3, 4, ótimo.
Nós estamos aqui em 30 pessoas praticamente, 10% levantou a mão. Perfil de empresas no Google, ele é uma ferramenta 100% gratuita do Google, tá? Onde tu consegue colocar nele imagens do teu residencial, porque quem tem a possibilidade de ver um profissional, um residencial, perdão, com imagens e um outro residencial sem imagens, lembra sempre no dono, na familiar, no usuário que ele está pesquisando. Para onde é que você iria? Para onde é que você iria ligar se tu precisar fazer um orçamento com 3, 4 residenciais? Aquele que tem imagens ou aquele que não mostra nada? Então é algo simples, né? A gente começa a pensar, Luiz, mais foto, cara, coisa simples. Não. As fotos são impactantes. E no Google, lembra que quando a gente fala de Google, a gente está falando agora de necessidade. Então o meu problema precisa ser resolvido mais rápido. Então a minha decisão como jornada de compra, ela vai ser muito mais rápida. Eu não estou nas redes sociais, não é algum desejo, não é algo para daqui a pouco. Não, eu estou procurando. Então o Google, o perfil de empresa no Google, ele vai te permitir trabalhar imagens, certo? Avaliações, pessoal. Avaliações. Quais são os familiares que vão contratar um residencial sem falar com ninguém? Simplesmente porque procurou na lista amarela lá e viu um telefone e vou ligar para lá. Não vai. Ele vai querer ter informação. Se tu puder trabalhar as avaliações com os familiares dos hóspedes que estão com vocês, dos pacientes, a pessoa, o usuário que está lá navegando e precisando contratar, vai fazer muito mais sentido dele tomar aquela ação. Beleza? Detalhe importantíssimo. O perfil de Google, muitas vezes, ele é criado automaticamente, porque ele se baseia pela nossa localização. Então, se tem muitas pessoas indo àquele ambiente, talvez ele mesmo vá criar aquele perfil. Como é que eu faço, Luiz? Eu não sei o perfil do meu residencial, não acompanho, não sei quem cuida, eu nunca vi disso. Tu vai chegar na segunda-feira, dentro do teu local de trabalho, e tu vai no buscador mesmo do Google, tu vai colocar o nome do teu residencial. Se automaticamente ele não abrir uma tela como essa, muito parecida como essa, tu não tens a administração dele. Do ladinho dele, quase que no meio, vai ter proprietário dessa empresa. Você vai clicar ali e vai solicitar a propriedade desse perfil. Para que daí sim você consiga aplicar as informações que eu estou te passando. As fotos, então. Visão geral. O que é visão geral? Pessoal, tem empresa que erra o endereço. O Google tem um como chegar. Vocês estão vendo ali? Como chegar? Rotas. Tem muitas pessoas que vão até a nossa empresa através daquele botão ali. Se o endereço der 3 quadras para fora, o que vai acontecer? Ele não vai chegar na tua empresa. Questão de site. Tem um botão site, Luiz, mas eu não tenho site, eu não investi. Não tem problema. Esse botão não vai aparecer, mas o teu perfil vai fazer às vezes de site. Então, se tu não tem nenhum recurso, ou eu não conheço tecnologia para ir lá no Wix fazer um site gratuito, eu vou focar no perfil de empresa. Eu trouxe as 2 ferramentas mais práticas para vocês aplicarem na segunda-feira. Então, o perfil de empresas te permite colocar todos os serviços que vocês têm lá dentro. Vocês conseguem colocar as visualizações de foto. Vocês conseguem fazer até mesmo, pessoal, como se fosse um saque. Tá? Perguntas e respostas. As perguntas mais frequentes têm perguntas ali. Então, você pode simular algumas perguntas como se fosse um familiar. As perguntas que você mais recebe no dia a dia no atendimento, coloca ali. Porque automaticamente, se tu for no Google e fizer essas perguntas, elas vão poder te posicionar. Automaticamente, o orgânico do Google vai entender quanto mais informação você colocar ali dentro, mais relevante o seu perfil é, mais vai impactar. Lembra que eu falei lá atrás? O Google prioriza o usuário. Então, para ele poder mostrar o meu perfil na tela, ele precisa ter certeza daquilo que ele está falando. Então, as informações, quanto mais detalhadas dentro do teu perfil, mais chance de estar ranqueado no topo, que a gente fala, ele vai aparecer. Porque essa ferramenta aparece por geolocalização. Se cada um de vocês pegar o celular aqui e procurar restaurante, farmácia, vai aparecer as mais ranqueadas. Por geolocalização, pela proximidade que a gente tem aqui ao redor. Ok? Então, para vocês entenderem, através da geolocalização, ele é o principal ponto. E o segundo ponto, como prioridade de avaliação do perfil aparecer, são as avaliações. Então, quanto mais avaliações eu tiver, melhor vai ser para eu ranquear. E essas avaliações, vocês não devem pedir apenas para que eles deem as estrelas. Peçam que eles coloquem os comentários nessa avaliação.
porque serve como palavra-chave de busca. O comentário serve como palavra-chave de busca. Então, pessoal, para resumir, a gente passou um breve histórico sobre a internet, 3 grandes diferenças ali de Google, Instagram, Facebook. Hoje a gente veio de algumas formas para criar presença digital, tráfego pago, nem falei, para não confundir. A gente focou naquilo que vocês possam realmente colocar em prática na segunda-feira, que é o tráfego orgânico. Dentre todas as possibilidades de tráfego orgânico, a gente resumiu a 2, que é aquilo que está na mão de vocês agora. Se não quiser esperar segunda-feira, o perfil tu pode começar a fazer já, depois das palestras. Quem está em casa não abre nada agora, fica no YouTube, não sai. Abre, constrói o perfil do teu residencial de uma forma que vai ser atrativo. Para fechar, pessoal, eu quero que vocês possam realmente ter a consciência de que tanto o Google quanto o Instagram, ele está priorizando o usuário. E o Google, principalmente, ele vai estar fazendo uma recomendação de algumas empresas para aquele usuário que procurou, por exemplo, o residencial geriátrico e LPIs. Ok? Gustavo, era isso. Muito obrigado. Tem meus contatos. Se alguém precisar de alguma dúvida, pode chamar. Luiz. Muito obrigado. Ah, tem pergunta? Nós temos algumas colocações aqui. Vou tremer, né? Posso sentar? Pode. A Silvana, de Osasco, São Paulo, ela utiliza o Gere Fácil, é do Residencial Voz e Linda. Ela colocou aqui que as colocações que o Luiz fez aqui na palestra foram muito boas. A Gil Domingos não colocou aqui o lugar, mas ela está colocando aqui, relatando que uma palestra está sendo melhor que a outra. E aqui nós temos uma pergunta da Ana Paula, de Estrela, Rio Grande do Sul. Ela gostaria de perguntar sobre a questão de, às vezes, o Google não aceitar gravar um check-in com o endereço do local da ILPI. Suzana, é isso? O nome dela? É Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula, o check-in, na verdade, do Google é muito estranho isso acontecer. Acontece bastante no Instagram. Tem bastante dificuldade quando tu vai subir uns stories. Não aparece o check-in local. Tá? Tem algumas situações, o suporte do Google está disponível para qualquer dúvida. Eu não consegui entender muito bem essa tua pergunta, porque fazer a localização... Mas não precisa de check-in. Não entendi. Essa é a questão. Para te fazer poder criar o perfil, pessoal, não precisa estar no ambiente. Porém, talvez quando... Lembra que eu falei que tu vai precisar solicitar a propriedade do perfil? Se tu não tem a propriedade, talvez ele vá fazer uma verificação de propriedade. Aí é diferente. Aí existem algumas formas que o Google permite fazer essa verificação. Através de um código via SMS, através de uma ligação, ou através até mesmo, por incrível que pareça, de uma carta física. Eles mandam uma carta física para aquele local, com um cartão postal. Porém, ultimamente, eles têm mudado e exigirem algumas verificações, verificação por vídeo. Aí eu vou ler um QR Code no momento que eu estou com a tela aberta e automaticamente vou fazer um vídeo do local, principalmente pegando fachada, né? E aí eu vou fazer o upload desse vídeo para que eles façam a verificação. Só um detalhe muito curioso, pessoal. O Google ele é muito restrito com as políticas de privacidade. Só volta ali, Gustavo. O nome que tu coloca no perfil, ele tem que ser exatamente igual ao que está na tua fachada. O Google não permite tu colocar ali a descrição de serviços, porque ali também é uma otimização para a busca de palavra-chave. Tem empresas que usam? Tem. Isso é legal? Não é. Aí vai dos princípios de cada um. Então, se eu não estou cumprindo um princípio, talvez pode dar ruim. Agora, se eu estou certo e o outro está errado, não quer dizer que eu vou fazer errado. Beleza? Então, o nome tem que estar igual como está na fachada da empresa. Beleza? Não sei se consegui ajudar ela com a questão de verificação. Agora ela colocou aqui, gravar no endereço que está o local da ILPI, o check-in. E quando desejo marcar o Instagram ou até mesmo o Face, não deixa gravar. Daí marcar o Instagram, daí é outra ferramenta, é diferente mesmo, tá? Para fazer o check-in, para tu conseguir realizar o check-in dentro do Instagram, primeira coisa, tem que estar com a página de Facebook do local, também uma página. Dentro da página, fazer check-in do local, no local. E aí sim o Instagram ele pode começar a entender essas informações juntas e aí ele vai permitir aparecer lá. Mas não é sempre que funciona. Tem mais uma perguntinha aqui do Lucas Gabriel.
Ele gostaria de perguntar para o Luiz se tem que responder às avaliações no Google. Muito importante, Lucas. É fundamental tu responder as avaliações, porque tu vai criar proximidade. Quando a pessoa, pensa comigo, a pessoa foi lá e deixou uma avaliação, ela deixou uma resposta. Positiva ou não, tá, pessoal? Porque ela tem a permissão de avaliar de 1 estrela até 5. Ele pode te dar uma boa avaliação, como pode dar uma avaliação negativa. Isso é ruim? Não é ruim, se a gente tiver 100% legal. Então não tem porquê. Se vier uma reclamação, melhor ainda e mais importante você gerar um comentário logo abaixo, uma resposta para essa avaliação, porque caso o próximo usuário que esteja pesquisando para um residencial venha te ver também, ele vai ver que tu estás muito preocupado e que é principalmente uma ferramenta ativa de vocês. Tanto o Instagram quanto o perfil de empresas do Google, ele não pode estar com informações, pessoal, de 1 mês atrás, de 2 meses atrás. O que isso vai passar para aquele familiar que está precisando? Né? Qual é a responsabilidade, a autoridade que a gente quer construir perante esses familiares? Beleza? É isso? Pessoal, mais alguém aqui? Tem o horário do café, vocês não esqueçam, tá? Nós vamos pular o café, eu acho. Ele também me orientou a fazer. E hoje, gente, de verdade, assim, só pelo Google Meu Negócio eu recebo de 5 a 10 ligações ou mensagens no WhatsApp por dia. Tá? Eu nem dou conta de atender, a minha demanda hoje, a minha agenda é lotada, graças a Deus. Mas, de verdade, é uma coisa que funciona. Me surpreendeu também, porque eu também não sou dessa área do digital, estou entrando agora. E é uma coisa muito simples, de verdade, literalmente sem gastar nenhum real, e que funciona pra caramba. Tá? As pessoas pesquisam muito no Google. Fonoaudióloga Criciúma. E, realmente, eu nunca paguei nada, tá? E o meu nome, tu bota Fonoaudióloga Criciúma, eu estou no primeiro lugar. Por quê? Porque eu tenho as avaliações, eu respondo as avaliações, tem as fotos, tem comentários, tem conteúdo. Então, assim, realmente não é palavra de maqueteiro, né? Não, tá? Vale a pena. Não, uma experiência minha mesmo. Ficou fácil, né? Mas, de verdade, agora ficou tranquilo, né? Super vale a pena, tá bom? Não, mas é realmente importante. E também só um detalhe, pessoal, é a presença digital. Nada que tu fizer hoje vai gerar resultado hoje de tarde. É com o tempo, tá? Era justamente esse ponto que eu queria falar. Tu planta uma semente hoje, ela não vai dar fruto amanhã, depois. Mas daí, ano que vem, ela já vai estar dando mais galhos. E já vai caindo lá mais uma sementinha. Então, um post, ele pode se transformar numa coisa enorme. Assim. Exatamente. Eu sei, o Google, cada lugar que eu vou, ele pede avaliações, e bem complexa, aquela de que várias perguntas. Eu digo que eu sou uma informante do Google, mas daí eles mandam sempre assim comunicações, né, para mim, por causa disso. Isso é muito importante. E outra coisa que eu queria dizer é que os idosos, muitas vezes, eles... essa semana, infelizmente, eu escutei uma notícia assim, filho deixa um idoso abandonado na frente de uma casa de cuidadores de idosos. E foi embora. E, assim, daí, assim, eu penso que tem muitas pessoas querendo ser cuidadas. Muitas vezes, elas ficam lá abandonadas dentro da casa e se virem, mas, assim, indo para um centro de idoso que gera lucro ou não, eles vão ser bem cuidados, eles são cuidadores. Então, é muito importante que se tenha isso e que se busque isso. Tem muita possibilidade de conteúdo, né? Acho que é isso. Né? Isso, então, de uma forma, com foco em fins lucrativos ou não, acho que a gente pode pensar de que é um serviço para a sociedade como um todo, todos os residenciais, eles são peças-chave para isso. E a presença digital vai potencializar vocês, com certeza, para um mundo melhor. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até mais.